Abdominoplastia. Assunto de hoje no quadro Beleza Plena. Beleza Plena, com o doutor Wellerson Mattioli. Doutor Mattioli já está aqui com a gente hoje para responder a todo mundo. Eu sei que tem muitas dúvidas, doutor. É muito comum, né? O pessoal chegar lá já na clínica. Eu já fiz lá todo o procedimento para saber todas essas dúvidas. Quem pode, quem não pode. É para todo mundo, não é? Aí a gente vai tirar essas dúvidas agora. Já quero começar perguntando. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, Ide. Vamos lá, porque a questão da abdominoplastia realmente gera muitas dúvidas. E tem aqueles mitos que todo mundo já sabe, mas vamos esclarecer tudo para você. Será que é verdade ou, né, mito? Abdominoplastia e lipoaspiração são procedimentos iguais, mito ou verdade? Vamos lá. Mito. Eita. Vamos lá, ó. Então a gente tem três coisas que a gente tem que separar bem. Lipoaspiração, abdominoplastia e a lipoabdominoplastia. Porque elas podem ser feitas em conjunto. Isso, exatamente. Inclusive, a maioria das vezes é feita em conjunto mesmo. Então, a lipoaspiração é aquela só retirada da gordura. O objetivo, então, é quando tem aquela gordurinha acumulada. A abdominoplastia já é um pouco a mais. Além de retirar a gordurinha, retira a pele flácida e reforça o músculo, correção daquela diástase, a famosa diástase. E a lipoabdominoplastia é quando a gente associa as duas, porque a gente consegue tratar mais outras regiões do corpo, por exemplo, a parte do dorso, das costas, os pneuzinhos, colotes, então acaba tendo um aspecto maior, pegando mais coisas. E um detalhe muito importante, quando a gente associa a lipoaspiração, que muito paciente fala, né? Eu morro de medo de lipo. Mas quando a gente associa a lipoaspiração, a gente diminui os riscos da cirurgia. Olha só que questão importante. Bom falar, porque realmente muita gente tem medo. E aí, doutor Mattioli, você pegou uma parte muito importante até para mulheres que têm filhos, que já estiveram grávidas, que é a diástase. Nesse caso, é a solução? A gente pode dizer que é a solução? Isso, exato. Quando a gente tem a diástase, então vamos lá explicar então o que é a diástase, né? Ela é o afastamento do músculo reto abdominal. É aquele famoso gominho, né? Quando você vê aquelas pessoas que malham muito, aqueles gominhos bem próximos, né, na parte do abdômen. Quando tem a gestação, aumenta a pressão intraabdominal pelo crescimento do bebê, aquele músculo se afasta. O bebê sai, aquele músculo volta. Só que ele nunca volta a ser como era antes. Ele acaba ficando frouxo e aumentando a distância entre um e outro. E ficando aquela barriga, mesmo a paciente mais magra, aquela barriga um pouquinho mais alta. Essa é a diástase. O único jeito? Não tem, é só a cirurgia mesmo. Na cirurgia da abdominoplastia, a gente faz a aplicatura, que é unir os músculos junto para ele ficar bem pertinho. E aí sim a gente tem um resultado estético bem legal. É possível a gente fazer esse tipo de cirurgia, né? A abdominoplastia quase que não sai, minha gente, várias vezes durante a vida. Isso, vamos lá, é verdade. Olha, isso também... Então pode fazer, mas eu já chutaria que era mito. Exato, pode fazer sim, tá? Não tem problema. Então, a abdominoplastia é retirada do excesso de pele. Infelizmente, com efeito sanfona, uma nova gravidez, um aumento do peso por algum outro motivo, ou a redução, mesmo depois de ter feito uma abdominoplastia, caso não fez no peso tão adequado, sobra a pele e você pode fazer sim uma nova abdominoplastia. Pessoas acima do peso podem realizar esse tipo de cirurgia, procedimento? Vamos lá. Depende. E aí? Agora eu confundi, Metade. Por quê? Vamos lá. O deve e o pode, né? Elas devem fazer? Não deve fazer a cirurgia, tá? Por quê? O objetivo da abdominoplastia ou da lipo não é emagrecer. E sim a lipoaspiração, é tirar aquela gordurinha localizada. A abdominoplastia é tirar a pele. Ou seja, é o ideal que você esteja no IMC, índice de massa corporal, abaixo de 30 ou abaixo de 28. Isso é fácil você calcular. Vai naquele site de pesquisa bem famoso lá, coloca calcular o meu IMC. E aí você consegue, tem sempre umas tabelinhas, e você coloca. Abaixo de 30, você já poderia fazer uma abdominoplastia, tendo um resultado bem legal. Então, você pode fazer acima? Até pode. Porém, o seu resultado não vai ser tão legal e tão importante como você estivesse no peso ideal. A gente tem mais um para mito e verdade nesse tipo de cirurgia, doutor Mattioli, sempre refaz o umbigo? Boa. Mito. Olha só, tá vendo? Estou te pegando em várias que você não acreditava, né? Não.
Tanto que essa é uma preocupação, doutor Mattioli, algumas amigas minhas já realizaram esse procedimento contigo e assim, ficou perfeito, assim, ficou impecável. Você não viu que tiveram refeito, assim, o umbigo. Isso, o umbigo eu sempre falo, é a cereja do bolo. Quando a gente olha um abdômen, a primeira coisa que a gente vê é o umbigo, então ele tem que realmente ser tratado com todo carinho e dedicação. Só que nem sempre é necessário mexer no umbigo. Então existem cirurgias que a gente chama de mini abdominoplastia, onde a cicatriz embaixo é menor e a gente faz tudo, inclusive a correção da diástase até na parte superior. Só que a gente passa por baixo da pele. Então o umbigo a gente corta ele por baixo, não aparece cicatriz na parte de fora. A gente consegue tratar ele, porém sem cicatriz. Então existe a possibilidade sim. É para mim? A gente tem que avaliar, porque existem indicações precisas para o seu melhor resultado. Então tem pacientes abdominoplastia total, geral ou a mini abdominoplastia. E aí já entra nessa pergunta, a cicatriz é sempre grande? Isso, vamos lá, mito. Qual é o tamanho da cicatriz? Depende da quantidade de pele que está sobrando. Porque isso é um receio muito comum das pacientes falarem, minha amiga fez a cicatriz dela, ficou grande, ficou lá atrás. Não necessariamente. Pode ter cicatriz pequenininha, como se fosse uma cesárea. Então, qual é o tamanho? Não que seja necessário que a sua amiga fez, você vai ter igual a cicatriz. Então, o tamanho é quantidade de pele a ser retirada. Vamos uma dica? Quero saber onde que é, doutor. Sente igual a gente está. Aí na sua casa e veja até onde sobra a pele. Então, onde tem a dobrinha. E você vai saber bem naquela dobrinha o que está sobrando. No finalzinho da dobrinha, geralmente até aí a cicatriz. Entendi, mas ela não necessariamente precisa ser grossa, né? Ela pode ser fininha. Isso, olha, assim, também que eu falo, vou falar, mas a cicatriz grande, ela é uma cicatriz muito boa, principalmente de localização. Como ela localiza mais embaixo, cirurgiões plásticos brasileiros, a gente faz ela mais embaixo e mais encurvada, você esconde facilmente, por exemplo, com um biquíni ou com uma calcinha pequena. Então, a localização dela é muito boa. E a qualidade da cicatriz depende de vários fatores. Lógico, né, nós cirurgiões, pela maneira de fazer a cirurgia, os pontos utilizados, a cicatriz tende a ficar menor. Agora, depende muito do tipo de paciente. Existem pacientes que têm a tendência a ter uma cicatriz um pouquinho mais escura, que a gente pode prevenir também, tanto na prevenção como tratamento, depois existem muitas coisas que podem fazer, mas o grande cuidado é o paciente no pós-operatório. Você imagine comigo, se a paciente ficar quietinha ou que ela andar mais encurvada por 15 dias, a cicatriz fica lá bem paradinha. Se ela ficar paradinha sem tensão, geralmente ela fica só aquele riscozinho. Agora, a paciente começa a se esforçar, a abrir, tende a abrir mais a cicatriz e a cicatriz ficar mais alargada. Já então, fica até uma dica já, né? O cuidado de pós-operatório, que eu sempre falo, o resultado também depende da paciente. Falando em pós-operatório, é melhor no frio? Isso. Mito. Então vamos lá. Isso daí também é muito comum, né? Você imagina, né? A gente aqui nesse calor gostoso, nesse sol bom, se fosse assim, ninguém ia operar, né? Hoje, a gente tem uma grande vantagem de paciente no frio, né, ou aquela temperatura um pouquinho mais leve, o uso das malhas te traz um pouco mais de conforto, né? Então, só pela questão do conforto de usar as malhas ou não. Mas a cirurgia, a recuperação não muda em nada o tempo, o clima ou a época do ano que você está fazendo. Você pode escolher quando ficar melhor para você. Exato. Qual que é o melhor momento? É o melhor momento para você. Então, quando você está lá de férias, as suas crianças já estão todas controladas, já tem alguém para poder te ajudar, aí sim é o melhor momento para você, pode fazer tranquilamente. E por falar, né, em criança, não pode engravidar após a cirurgia ou pode? Olha, essa boa pergunta, é uma pergunta, olha, frequente, quase todos os dias, né? Pode engravidar sim. Fez abdominoplastia, não tem problema durante a gestação. Então, assim, não vai afetar em nada o bebezinho, tá? Vai crescer normalmente. E eu vou perder o resultado, doutor? Depende principalmente do ganho de peso. Então, se a paciente manteve o peso ali 10, 12 quilos, que é o normal, geralmente não perde o resultado. Agora, teve gêmeos, cresceu demais, ganhou 20, 30 quilos e depois perdeu. Vai ter. Eu falo, as mulheres acabam colocando a culpa no coitadinho do filho. Mas engordou 20, 30 quilos, com filho ou sem filho, você vai perder um pouco do resultado. Não tem jeito. Então,
pode sim, não tem problema engravidar após a abdominoplastia. E se precisar, pode refazer também o procedimento, né? Exatamente, super tranquilo. Doutor Matiel, foi ótimo o nosso papo. Sei que a gente teria muitos mitos e verdades pra gente ficar falando aqui, né? Eu tenho várias dúvidas, tenho certeza que quem tá em casa também tá. Mas aí, pode já seguir aí o Instagram, né, da plástica lá. Olha, gente, o atendimento é maravilhoso. O Instagram tá aí na tela agora. E o atendimento das meninas é maravilhoso, você vai ver, você vai amar. Você vai sair querendo... Olha, quando eu cheguei lá, eu queria sair uma nova pessoa, entendeu? Eu disse, doutor Matiel, para nascer de novo, como é que eu faço? E já é linda e não precisa de nada, aí é bom demais, né? Até semana que vem, viu? Até logo. Tchau, tchau. Foi ótimo. Olha, agora, ele chegou aqui